Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Fazia tempo que eu não vinha aqui para pregar, né? Tinha vindo para nós adorar junto. Mas para pregar fazia um tempinho. Aí eu entrei nos assuntos complicados, mas aqui você tem que continuar isso aí, irmão Ricardo. Eu digo, tá bom então. Vamos dar continuidade, né? Assunto que parece complicado, né? Mas o nosso profeta descomplicou a palavra para nós, né? Então a gente, pela graça de Deus, a gente vai entrar em alguns assuntos aqui. E vai ser bom, né? Quem ama a palavra vai sair feliz. Quem não ama muito vai passar a amar. Essa é a coisa, né? Vamos abrir lá em Números, é o 4º livro da Bíblia. Vamos abrir lá em Números, capítulo 29, no verso 1 até o 6 a gente vai ler. Números, 4º livro de Moisés. E a gente vai entrar num assunto aqui que vai nos ajudar. Números 29, verso 1 ao 6. Vocês acharam? Amém? Vamos ler então. Depois a gente lê, a gente ora e aí os irmãos se assentam. Números 29, verso 1 diz assim: semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos, de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e da sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo da sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, ó Deus eterno, Pai, obrigado por mais uma vez, Pai, nos reunirmos aqui na Tua presença santa e bendita, Pai. Pai, quem somos nós, Pai? Nós somos meros pecadores salvos pela graça, Pai. Ó Pai, mas temos sido felizes, Pai, por ser salvo por essa graça, Pai. Ó Pai, essa graça nos alcançou, Pai, nós somos tão gratos por isso, Pai. Ó Pai, ela tem tentado alcançar muitas pessoas, mas muitas têm rejeitado, Senhor. Mas, ó Deus, nós estamos aqui como primícias, Pai, como aqueles que aceitaram, Pai, o Teu chamado, Pai. E o Teu chamado foi na alma. Nós ficamos gratos por o Senhor ter nos chamado e ter nos trazido, Pai, para o reino do Filho do Teu amor, Pai. Pai, abençoa cada um que entrou por essa porta, Pai, abençoa os Teus filhos, Pai, abençoa, ó Pai, abençoa as crianças até os idosos, Pai. Eu peço que a Tua bênção, Pai, que ela nos ajude, Pai, a nós compreendermos, Pai, o Teu plano, compreendermos as Tuas Escrituras, Pai. Ó Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, melhores que nós entramos, Pai. Um degrau a mais da nossa fé, possa o Senhor acrescentar. É como nós te pedimos, Pai, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus. Vamos sentar, amados.
Eu vou querer aquele golinho d'água, irmão. Molhar um pouquinho a palavra, né? Para seguir aqui. Eu li Números 29 e eu tenho um tema, né? Meu tema é os 7 sábados e a quinta festa de Levítico 23. A gente vai diretamente para Levítico 23, que é um livro antes. Levítico 23, a gente falava na quarta-feira, só para fazer um pequeno resumo. Levítico 23. Então eu vou entrar com vocês aqui no Levítico 23. Fica tranquilo. Só deixa aberto aí que a gente vai ler bastante de Levítico 23 aqui. Mas só para vocês entenderem aonde que eu quero chegar aqui, onde eu vou entrar. Sabe que quando Deus começou o plano dele com números, ele chegou para Daniel. Daniel estava preso na Babilônia e ele disse para Daniel, tem 70 semanas determinadas sobre o teu povo. E as 70 semanas de Daniel, como nós aprendemos lá com o profeta daquele livro grosso, que ele tem 3 mensagens ali, o profeta fala sobre as 70 semanas, e uma das primeiras coisas que o Mombrana ensina ali, ele tira aquela ideia denominacional que essas 70 semanas eram 490 anos corridos. Então vinha de quando Daniel estava ali na Babilônia e chegava até o Messias. E não, o Mombrana fala, não é bem assim. Ele fala que são 62 semanas até a chegada do Messias. Aí ele mostra que são 7 semanas para que o templo de Zorobabel se erguesse. E ele mostra que a última semana sim tinha conexão com o Messias. A última semana. E não era só conexão com o Messias, né? Foi o que eu tentei mostrar na quarta-feira. Não era só conexão com o Messias, mas sim a conexão com a besta. Porque se vocês forem lembrar, Jesus, para ele ser crucificado, eles tiveram que pedir para um romano. Nós queremos matar um rapaz aí que está dizendo que é o Messias dos judeus. Então Roma, quando Daniel viu aqueles 4 grandes reinos, ele viu o reino babilônico, o reino medo-persa, que era um reino duplo, aí ele viu o reino grego, depois ele viu o reino romano. E o reino romano, quando que eles venceram os gregos? 323 a.C. Então, quando Israel já estava na Terra Prometida, ali, tudo estabelecido, Roma já tinha feito um pacto e já estava dominando Israel naquele período. E eles já tinham todas as tradições romanas ali. Então, e por quê? Porque Daniel dizia que o pacto com a besta seria uma semana. O pacto com o príncipe que haveria de vir, o pacto que ele faria com o povo santo, né? E esse pacto era de uma semana. Nós conhecemos muito bem, o profeta nos cansou de falar isso nas mensagens, que faltam 3 anos e meio para que se cumpra as 70 semanas de Daniel, que é os últimos 3 anos e meio da última metade da última semana. É simples isso. Então tem 70 semanas, 69 semanas e meia já se cumpriram, 6 meses ali com João Batista na última semana e 3 anos com Jesus. E aí agora tu vai ter mais 2 profetas do tempo do fim, lá no capítulo 11, que vai se cumprir, então vai encerrar as 70 semanas de Daniel. Mas no meio das 70 semanas de Daniel, no meio disso, o que Deus fez? Porque quando o sacrifício foi cortado, quando Jesus estava na cruz, o sacrifício foi cortado. E ali deu um pausa nas 70 semanas de Daniel. O que Deus começou a cumprir ali? Deus começou a cumprir as festas, porque as festas, lá de Levítico 23, também era uma profecia. Então nós aprendemos com o profeta que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Graças a Deus. Eu fui enganado por 25 anos pela Igreja Católica, 24 anos e pouquinho, que Jesus tinha nascido 25 de dezembro. Na verdade ele não nasceu, nasceu em abril. Por quê? Porque os cordeiros nascem em abril. E lembra daquela astróloga, aquela mulher que olhou para o Mombrana no ano e disse: tu nasceu dia 6 de abril porque tinham estrelas se alinhando no céu e constelações, e isso é um dom que vem de 2000, isso aconteceu há 2000 anos atrás do que está acontecendo agora aqui em cima, aqui no universo aqui. E aí o Mombrana ficou assustado com aquilo. Então nós sabemos que Jesus nasceu no mesmo dia que o Mombrana, porque os mesmos planetas, as mesmas estrelas se alinharam. Então, só que a gente vê também que Jesus também morreu em abril. Por quê? Porque a Páscoa, e Jesus era o Cordeiro Pascual, a Páscoa era morta quando? Quando é que ele sacrificava a Páscoa? Em abril.
Então Jesus não podia ter pregado 3 anos e meio, como a gente comumente fala, ou grossamente fala, né? Quando a gente quer falar de um assunto, não esmiuçar aquilo, mas Jesus pregou 3 anos só. Que ele pregou, começou a pregar em abril, e aí o Mombrana nos ensina que João Batista, Deus cuidou de João Batista desde os 9 anos de idade até os 30, para que quando ele chegasse aos 30 anos, ele pregasse 6 meses, e 10 quilômetros de Jesus, não nem 10 quilômetros de Jesus, cortaram a cabeça de João Batista e Jesus não fez nada. Então o Mombrana nos ensina que João Batista pregou 6 meses, e Jesus pregou 3 anos. Por quê? Porque eles tinham que cumprir, eles estavam fazendo um trabalho. Espiritualmente, ninguém entendeu aquilo, mas estavam fazendo um trabalho de cumprir os 3 anos e meio da última semana de Daniel, que era uma semana de 7 anos. Quando Jesus estava na cruz, ele foi cortado, então as 70 semanas pararam de se cumprir e começou a se cumprir outra coisa, que era a Páscoa. Jesus era o Cordeiro Pascual, morto dia 14 de abril à tarde, como eu vou ler para vocês aqui. Olha aqui, ó. Verso 4 diz assim, do lado de Levítico 23, agora não vamos entrar lá, irmão. Estas são as solenidades do Senhor, santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No mês primeiro. Então, outra coisa que você tem que entender. O calendário judaico é diferente do calendário romano, que é o nosso. Nosso calendário romano, primeiro mês é janeiro. O calendário judaico, primeiro mês é abril. Então era abril aqui. Esse primeiro mês é abril. O mês de abril, aos 14 do mês... Pela tarde é a Páscoa do Senhor. Nós lemos em Mateus, lemos em Marcos, lemos em Lucas, lemos em João, sobre a crucificação de Jesus, e todas elas falam a mesma coisa que está escrito aqui em Levítico, que Jesus foi morto às 3 da tarde. Por quê? Porque o sacrifício da Páscoa era morto à tarde. Então eles prenderam Jesus, bateram em Jesus, levaram Jesus para um lado e para o outro, mas eles só podiam matar Jesus à tarde. Por quê? Porque a Bíblia dizia a hora que o cordeiro ia morrer. Por isso, quando Jesus estava no barco lá com os discípulos, e os discípulos ficaram com medo das ondas, vocês lembram disso? Eles ficaram com medo das ondas, Jesus estava dormindo, né? Aí Jesus dormindo assim, e eles falaram, Jesus, o barco vai a pique, Jesus. E Jesus olhou, Jesus, mas vocês não conhecem as escrituras? Vocês já viram o cordeiro morrer afogado? Não, eu sou o Cordeiro de Deus, eu só vou morrer no tempo determinado da Páscoa de Deus. Aí Jesus não era só a Páscoa também, Jesus era o pão ázimo. Lembra que eu falei para vocês que tem que ser uma tradução rápida. Mas Jesus ele não veio com o fermento que nós viemos com o fermento de ser nascido de mulher, tá, mas Jesus também era nascido de mulher, só que Jesus veio nascido de mulher sem sexo, e nós viemos nascido de mulher através do sexo, através da maneira animal de vir ao mundo. Então nós viemos com um pecado. Paulo disse, Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós já viemos de uma forma que nós não podíamos ser o cordeiro. Eu e tu não podia ser o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nem Moisés, e nem Isaías, e nem Elias, e nem os grandes homens de Deus. Mas Jesus veio então, por isso que foi um nascimento virginal, porque Jesus tinha que ser não só o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, mas também tinha que ser um cordeiro que Deus aceitasse. Qual o cordeiro que Deus ia aceitar? Um cordeiro perfeito, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Para ele ser sem mancha, sem ruga e sem mácula, ele não podia vir como nós viemos. E nós viemos através da maneira animal. E Jesus veio do nascimento virginal. Para nós ser crente, nós temos que crer que Jesus veio no nascimento virginal. Então, Jesus também era o pão ázimo. O que o pão ázimo da ceia faz? Ele não é um pão que nós botamos fermento para ele ficar bonito. O pão ázimo, ele não tem fermento. O Mombrana fala, quando tu come o pão ázimo, ele é áspero. Ele é diferente do pão da padaria, do pão normal. Por que nós não pegamos o pão da padaria e trouxemos para a ceia? Não, o Mombrana fala, uma mão separada por Deus, uma mão limpa, faz aquele pão sem fermento. Porque, lembra? Representa, não é, mas representa o corpo de Cristo. Para representar o corpo de Cristo tem que ser sem mácula. Então tu pega um pedacinho daquele pão, come aquele pedacinho de pão, que é um pedacinho de Jesus para dentro de ti, o teu irmão também come um pedacinho, tu está dizendo para todo mundo que tu faz parte de um corpo, do corpo de Cristo. Jesus não podia ser só também o pão ázimo, também tinha que ser as primícias. E a primícia, a festa dos pães ázimos era no dia 15, e a festa dos pães, a festa das primícias era no dia 16. Então, tudo dia 14 da sexta-feira foi quando Jesus morreu. Aqui, a festa do Cordeiro Pascal era comemorada na sexta-feira. Aí, no domingo, era a festa das primícias era comemorada. E o que era a festa das primícias? A primícia era
O Moadilson, que não está aqui, já chegou? Moadilson tinha uma colheita de trigo. E aí lá na colheita de trigo tem algum trigo que foi o primeiro que levantou a cabeça e mostrou que estava maduro. Então o Moadilson ia lá, pegava aquele trigo e levava aquilo para o sacerdote. E o sacerdote mostrava, olha aqui, o sacerdote pegava aquele trigo e fazia assim, ó, acenava o trigo. E aquele trigo agora ele era a premissa dos outros trigos. E aquele trigo foi aceito pelo sacerdote, e aí o sacerdote acenava aquele trigo para que todo o resto da colheita fosse aceito. O que Jesus fez? Levantou dos mortos naquele domingo de manhã, mostrando, irmão, que nós, mesmo que esse corpo se desfaça, um dia nós vamos levantar dos mortos. Porque nós não somos crentes não é só de boca, irmão. Bora falar, o cristão tem poder. E nós entendemos, pela fé que nos foi enviada, que esse corpo que nós temos aqui, por mais que ele possa estar se entregando hoje, irmão, um dia ele vai levantar na primeira ressurreição. Por quê? Porque o primeiro grão, Jesus, foi levantado e foi acenado e foi aceito. E onde que era isso? A terceira festa lá a terceira festa de Levítico 23. Aí a quarta festa era a festa do Pentecostes, que é onde eu quero entrar um pouquinho sobre os 7 sábados. A festa do Pentecostes, irmão, eu li o parágrafo, né? Eu não vou ler de novo aquele mesmo parágrafo, mas o Mombrana fala que página, se eu não me engano, 131 do livro das Eras, o Mombrana fala que não há 2 vindas do Espírito Santo, há uma vinda só. E essa vinda ocorreu no dia de Pentecostes. Agora, se vocês lembrar, quando é que foi que aconteceu? Irmão, é perfeito. Pega lá, lê depois o Levítico todo lá na tua casa, tranquilamente. A festa do Pentecostes, irmão, era quando era levado os pães levedados. Tinha os pães com levedo. Por quê? Porque era Pedro que negou Jesus. Era Tiago, era João. Era esses que foram, era a Samaritana, era Maria. Todos eles, o Bombona fala, eles creem na Virgem Maria aí, mas a Virgem Maria estava falando em línguas lá no cenáculo alto. Entende? E eles não queriam essa Maria que teve que ir até o cenáculo alto para poder receber o Espírito Santo e sim voltar na primeira ressurreição, porque ela também faz parte disso. Ela também vai voltar. Entende? E eles estavam lá, mas eles eram pães levedados, porque todos eles nasceram como nós nascemos. Todos eles nasceram com esse levedo. Fora os nossos erros que a gente comete diariamente, nós já nascemos com levedo. Nós já nascemos em pecado. Nós já moramos num corpo de pecado. Então, o nosso problema com o pecado, irmão, é uma questão de aonde tu mora. Tu mora nesse corpo aí, e esse corpo é um corpo de pecado. Ele vai te dar problema do começo ao fim da tua vida, irmão. Criança já vai começar mentindo. Criança, irmão, às vezes bebezinho. Já tem problema. Entende? Porque é um problema de nascimento. Por isso que quando tu chega na mensagem, e Jesus, quando ele começou a pregar o Evangelho, no capítulo 13 de João, a primeira doutrina que Jesus pregou, necessário vos é nascer de novo. Então o novo nascimento, irmão, é que te traz essa nova esperança. Agora tu sabe que tu faz parte de um outro reino, que é diferente do reino da qual que tu veio. Tu veio do reino da mentira, o reino de que Lúcifer domina. Essa é a verdade. Lúcifer domina esse mundo, esse mundo é regido por ele. Mas, graças a Deus, a gente está num barquinho, que é chamado Corpo de Cristo, que aí já tem uma outra influência, a influência de cima, né? A influência de Jesus. Então, irmão, quando o Espírito desceu, olha aqui que coisa linda isso aqui. Vou ler o Pentecostes aqui rapidamente. Eu posso ficar muito tempo na tradução, porque senão eu vou me perder nos parágrafos. Mas aqui, ó. Eu vou ler só esse verso 15 e o 16, olha aqui, ó. Lá de Levítico 23, verso 15, diz assim, ó. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado. Qual é o dia seguinte ao sábado? Domingo. Jesus levantou que dia? Domingo de manhã. Então, Israel tinha muitas coisas ligadas ao sábado. Mas agora, Moisés está falando outra coisa. Ó, aqui, ó. Vocês contam, ó. Contareis desde o dia seguinte ao sábado, depois que trouxeres a oferta movida, depois que trouxerem o molho que foi movido. Quando é que o molho foi movido? Quando? Jesus, de quando? No domingo, na ressurreição. Então no domingo, na ressurreição, Jesus foi movido. Aí agora ele fala, desde que vocês trouxeram aquele molho naquele domingo, vocês vão contar 7 sábados. Olha aqui, ó.
Vou ler de novo. Depois, para vós, contarei desde os dias seguintes ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Então, 7 semanas inteiras ia passar 7 sábados. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Então, até o dia seguinte ao 7º sábado, era num outro domingo. Então, quando é que o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes? Foi no domingo. Tu sabe pela Escritura. Sabe pela Bíblia. Então eles estavam lá reunidos no dia de Pentecostes. Para sábado eles pensaram, vai vir no sábado, que Moisés falou para guardar o sábado. Não, passou o sábado, veio no domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contarei 50. Pentecostes não quer dizer outra coisa, a não ser 50. Então Jesus levantou no dia 16 de abril. 50 dias depois, da dia 6 de junho, foi quando o Espírito Santo caiu. 50 dias, por isso que é Pentecostes. Por isso que é Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição. Agora o mesmo Espírito que estava em Jesus, agora estava sobre Pedro, Tiago, João e os 120 ali. Tinha começado às 7 horas da igreja, cadê o quadro das 7 horas da igreja? Está aqui. Tinha começado às 7 horas da igreja? Não vou conseguir até lá, mas vocês conseguem ver. Não tinha, porque aquilo tudo foi no ano... Pode, o fio vai, será? Olha aqui, ó. No ano 53, mas tudo isso que eu estou falando para vocês aconteceu no ano 33. Então, para Deus começar, irmãos, aqui, das 7 horas da igreja, ele começou com Páscoa, Pão Ázimo, Primícias e Pentecostes. E aí o Mombrano nos ensina uma coisa maravilhosa sobre isso, sobre esses 7 sábados. O que são esses 7 sábados? Olha o que ele fala, mensagem festa das trombetas. É o que eu quero falar, os 7 sábados e a festa de Levítico 23. E a quinta festa de Levítico 23. Eu vou ler a mensagem festa das trombetas, parágrafo 27. Não, vou ler o 28 já direto. E estes 7 sábados são os 7 anos da igreja, eras da igreja, entendem? Então olha o que o Mombrano está falando. Está falando que depois do Pentecostes, tu tinha 7 eras da igreja que significam que são o quê? Os 7 sábados. Por que sábado? O que quer dizer sábado? Descanso. Quem é que trazia o descanso? O que é o descanso no Novo Testamento? É o Espírito Santo. Quem é que trouxe o Espírito Santo para cada era? O mensageiro da era. Por isso que eles eram 7 sábados. Ou a Bíblia diz, os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Glória a Deus. Porque cada mensageiro, irmão, quando Paulo começou a pregar o Evangelho, quantos lembram? Quando Paulo chegou lá em Atos 19, o que ele fez? Ele não chegou lá, mas ele começou a fazer um sermãozinho bonito, dizer que ele era judeu e querer dar uma... Não, ele chegou lá e disse, em que sois batizados? Não são batizados no batismo de João, irmão. O batismo deles não era pouca coisa, irmão. João, o Batista, que tinha batizado Jesus, tinha batizado aqueles 12 irmãos no livro de Éfeso. Na carta em Atos 19, aqueles 12 irmãos começaram a igreja de Éfeso. Então não era pouca coisa. Eles podiam se agarrar aquela e dizer, o quê? Quem é tu? De onde é que tu veio? Tu conheceu o João? João Batista veio aqui e pregou a raça de víboras. Então, eles podiam se agarrar nisso e dizer, não queremos nada contigo, meu irmão. Nós estamos agarrados aqui, esse homem bom. E aí o Paulo disse assim, João certamente batizou vocês no batismo daquele que havia de vir. Mas aquele que havia de vir já veio, que era Jesus. Só que os irmãos de Éfeso, irmão, o ministério de João foi tão curto, tão rápido, tão meteórico, que não deu tempo deles falar, de João falar com eles, olha, lembra aquele que eu estava percussando? Já veio, já fui, até já morreu, já subiu ao céu, não deu tempo. E os irmãos ficaram ali, irmão, na fé, faziam os cultos deles, se reuniam ali e liam de certo o Velho Testamento e ficavam ali pensando, alguma coisa Deus vai fazer com a gente. E o que Deus fez? Deus enviou Paulo lá. Aí o que Paulo fez? Paulo batizou eles agora, de novo. Batizou de novo. Não mais no batismo de João para arrependimento. Agora batizou eles no nome do Senhor Jesus Cristo. Para perdão dos pecados. E depois disso, o que Paulo fez? Paulo liberou o Espírito Santo. Paulo orou por eles, eles receberam o Espírito Santo. Então a era de Éfeso, ela começou... Essa era aqui, começou cheia do Espírito, porque Paulo liberou aquilo. Quando Irineu veio, Martim, Columba, cada um deles, irmão,
Cada um deles estava tentando trazer a igreja, irmão, para mais perto daquilo que eles tinham no Pentecostes. Porque o padrão não é o tabernáculo Brana, não é o tabernáculo da Matias, não é o tabernáculo do irmão mais abençoado da mensagem. O modelo, diz o profeta no livro das Eras, o modelo é a igreja do Pentecostes, a igreja primitiva. Esse é o modelo, esse é o padrão. Então não pensa que tu tem alguma coisa não, mas enquanto a tua sombra não estiver curando que nem a de Pedro, nós estamos no caminho, irmão. Essa é a verdade. Estamos no caminho e estamos precisando correr, porque os irmãos correram. Olha o que os irmãos fizeram. Glória! A gente acha que a gente é uma coisa, né? A gente começa a achar que a gente é abençoado. Não, abençoado é quem a sombra cura, irmão. Esse é abençoado. Aleluia! Os irmãos estão morrendo de câncer do nosso lado. Nós estamos aí sofrendo. Não, irmão, porque a gente precisa encontrar. O que é que está errado, irmão? Porque é assim, irmão. É assim. Tem que ter um prumo e tem que ver o que está acontecendo de errado. Porque é assim, irmão. Deus não vai vindicar. Deus não vai fazer uma... Porque, irmão, senão a gente faz um espetáculo público, a gente começa a ficar grande e vai virar esses Valdomiro Santiago aí, irmão, que por causa de uma dor de dente que alguém foi curado, vira um homem superstar da Bíblia. Não, nós não queremos isso aí. Agora, nós queremos aquilo que o Bombra fala. Tudo que a igreja primitiva tinha é nosso direito inalienável. Eu olho para eles, eles cortavam lenço da roupa de Paulo e levavam para os enfermos eram curados. Eu quero isso, meu irmão. Eu não aceito nada menos que isso. Enquanto eu não ver isso aí, irmão, eu estou caminhando. Eu estou orando pouco, estou lendo pouco, estou me dedicando pouco, estou estudando pouco. Porque esses irmãos tinham isso. Nós temos que chegar nessa coisa, nós temos que chegar nisso. Tem um mistério para chegar nisso aí. Tem que ter, nós não alcançamos ainda. Agora temos que alcançar. Glória a Deus! Oh, Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor. Olha aqui. Então, os irmãos do Pentecostes, então esses 7 sábados. Então, esses 7 sábados, o que eles estavam fazendo? O que Deus estava fazendo, meu irmão? Deus estava cumprindo agora. Deus parou de cumprir essa 3 semanas de Daniel. Deu um pause nela nos 3 anos e meio da última semana. Deus começou a cumprir as 4 primeiras festas e abriu as 7 eras da igreja com o Pentecostes. Então, a igreja de Éfeso, ela foi beneficiada pelo primeiro anjo, que era o primeiro sábado, o primeiro descanso, Paulo. Agora, aquele primeiro descanso estava vindo para a igreja. Aquele homem que tinha o Espírito Santo para repartir com as pessoas. E esse homem começou a repartir. Bom, Paulo tem 14 cartas no Novo Testamento. Mombrana fala assim, ó, eu não preguei outro evangelho, a não ser o evangelho que Paulo pregou. E quando Mombrana disse isso, ele estava num outro corpo, na 6ª dimensão, na era do profeta, e os irmãos da era do profeta disseram assim, ó, nisso nós estamos confiados. Então quer pregar um sermão verdadeiro, irmão? Vê o que Paulo falou e prega o que Paulo pregou. É isso, meu irmão. Tá, o segredo está aí. Não tem que inventar nada. Não precisamos inventar nenhuma vírgula. Nenhuma vírgula. Nada. Tudo está escrito bem bonitinho na Bíblia e na mensagem. É só nós crer. Olha aqui e falar, e aplicar aquilo, e mostrar. Olha aqui. Vamos lá, meu irmão. Vamos correr um pouquinho. Então, deixa eu ler o sábado, sobre os sábados aqui, ó. Então o profeta fala que os 7 sábados são as 7 eras da igreja. Olha aqui, ó, vamos outro parágrafo, o 229. Diz assim, ó, ainda na festa das trombetas. Exatamente 7 sábados, desde a trombeta do jubileu pentecostal, uma festa de jubileu pentecostal, até o movimento do molho, então o jubileu pentecostal. Então, desde o jubileu pentecostal até a expiação são 7 sábados. 50 dias, e no final dos 50 dias é a expiação feita. Veja, entendem? Olha parágrafo 232. Observem, aqui está uma grande coisa, vejam, olha que coisa, o Espírito Santo tem estado preso pelas denominações. Olha aqui, irmão, isso aqui é muito importante. Mombrana nos ensina, irmão, que cada uma dessas eras da igreja, por mais que elas tenham gerado grandes coisas, elas geraram um grupo eleito. Éfeso gerou um grupo eleito que está no céu hoje, e gerou também um grupo de virginias que também está no céu hoje, mas num outro lugar. Eles estão separados lá. Lá é separado, irmão. Lá tu tem o grupo, os de Paulo estão junto com os de Irineu, os de Martino nenhum deles estão junto. Cada um tem o seu grupo separado. E os eleitos também têm um grupo diferente. É como se fosse assim, eu gosto de explicar de uma maneira bem simples, que é como se fosse Canoas. Quem conhece Canoas lá? Bem.
Tu tem lá o bairro de rico, não tem? Tem o Jardim do Lago lá, tu conhece o Jardim do Lago? Lá é como se fosse o lugar dos eleitos no céu. O Mombrana fala que ele viu aquelas mansões, aí ele via a filha dele na esquina de uma mansão, lembra? Aquela visão linda. Então é como se fosse o bairro dos eleitos lá. Aí tem o bairro mais ou menos, ali a Igara. A Igara não é um bairro, não é Abadias, mas também não é o Jardim do Lago. Lá nesse bairro lá, irmão Ezequias, tudo isso aí, o nome em cima lá é Éfeso. Aí só que tem a Éfeso, primeira classe, que é os eleitos, aí tem a segunda classe, que já é os virginésia. Por quê? Porque a virginésia, irmão, ela vai levantar na segunda ressurreição. E os eleitos, os que estão lá no bairro do Jardim do Lago, eles vão levantar na primeira ressurreição. E aí tem os outros, irmão, tem os que estão na Matias, que é o quê? A salvação comum. Cada era tem a sua salvação comum. O que é a salvação comum? É alguém que não era crente, mas que fez um bem para um eleito. Então, uma pessoa, às vezes, que não se converte, mas não é crente, não quer saber de Bíblia, não quer saber de Jesus. Mas um dia, irmão, tu estava lá e teu carro quebrou lá numa avenida lá e essa pessoa parou o carro dela, foi, te deu um apoio e foi lá, buscou gasolina para ti, trocou o pneu do teu carro e foi embora, tu nunca mais viu. Essa pessoa vai ser salva, vai para esse bairro lá, que ela não vai saber porque ela está lá. No dia da ressurreição, da segunda, não da primeira, ela vai estar diante do trono de Deus. E aí Jesus vai dizer para ela: entra para cá, filhinhos, que cordeirinhos maravilhosos, que quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. E eles vão perguntar: mas quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para esses pequeninos aqui, ó, daí vai matar os eleitos. E eles vão olhar: ai, aquele irmão lá, aquela vez eu ajudei ele mesmo. Por causa disso ela vai ser salva. Olha que bênção. Olha como Jesus é maravilhoso. Então a pessoa pode ser salva, é só te ajudar. É só fazer uma bênção para ti. Aleluia. Ela já vai ser salva. Olha que bênção. A gente complica a salvação. Mas não, a coisa é bem simples. Olha aqui, irmão. Vamos continuar aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho que entrar no... Tá, o 7 sábado é a quinta festa. Então, tá. Então a festa do Pentecostes, a festa pentecostal, que começou antes da saída da igreja, elas produziram esses 7 sábados. Que foram esses 7 mensageiros que levavam o mesmo Espírito que Jesus tinha. Agora esses 7 mensageiros estavam levando aquilo para cada uma das eras da igreja. Até que chegou no nosso mensageiro. O que o nosso mensageiro fez? A mesma coisa. O nosso mensageiro foi... Quantos lembram como o Mombrana recebeu o Espírito Santo? O Mombrana fala, testemunha. Ele fala, ele era um batista, do jeito que os batistas eram, até que chegou o ponto que o pastor dele queria que ele batizasse, ungisse irmãs para ser pregadoras. Aí o Mombrana disse: não, isso aí eu não vou fazer. E aí ele ficou bravo com o Mombrana. E aí quando ele foi batizar o Mombrana, batizar nas águas, né, eles batizavam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu não quero ser batizado assim, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E ele disse: mas por que não? Nossa igreja batiza assim. Não, eu quero ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, que eu já li na Bíblia assim, eu quero ser... O pastor Davis batizou o Mombrana no nome do Senhor Jesus. Aí quando deu essa questão de ungir as irmãs pregadoras, o Mombrana entregou o cartão de companhia e saiu. Aí o Mombrana ouviu falar num povo que pulava e gritava e fazia uma bagunça na igreja e o Mombrana disse: eu vou lá ver o que é isso aí. Era uma convenção que eles tinham, se eu não me engano, não me lembro onde que era, mas era uma convenção que eles tinham num lugar lá. Aí o Mombrana ele conta a história que ele dormiu no carro. Você deve ter lido já. Ele dormiu no carro, comeu um pão seco. Situação terrível o profeta passou. Mas o que aconteceu? O profeta foi na reunião, chegou na reunião, e ele viu, aí, vou chamar para pregar aqui hoje. Aí chamaram um senhorzinho de 90 anos. E aquele senhor veio praticamente escoltado para o púlpito, né? Porque muito idoso. Ele veio escoltado para o púlpito assim. E ele começou a Mombrana falar, nunca se esquece, que aquele senhor, ele pegou e abriu Jó. Começou a falar. E começou a falar de Jó. Porque Jó estava lá, no princípio, com Deus e tal. Começou a falar. Daqui a pouquinho, o Mombrana fala que aquele senhor de 90 anos, que foi quase carregado para o púlpito, saiu correndo que nem um guri no púlpito assim. E ele disse: vocês têm um pouco lugar para mim aqui agora. E ele começou a correr de um lado para o outro. E o Mombrana, orando nos pensamentos dele assim: Senhor, eu quero o que esses homens têm. E Deus disse para ele assim: se tu quer o que eles têm, vá lá para o altar e fique lá até que eu te transforme. Mombrana recebeu o batismo com o Espírito Santo numa reunião pentecostal. Aleluia. Por quê? Por quê, meu irmão? Por quê?
Vou te mostrar um paralelo. Paulo, grande anjo da era, uma estrela na mão de Deus, caiu do cavalo, foi cego, foi guiado por uma casa, chegou numa casa lá e ficou lá. Daqui a pouquinho, um homem chamado Ananias, que era um dos 120 que estava lá no cenáculo alto. E esse um dos 120 Deus deu uma visão para ele. Vai ter um homem assim, assim, assado, e eu quero que tu batize ele nas águas e quero que tu ore por ele. E aí esse Ananias disse assim para Deus: Senhor, esse homem tem feito muito mal à tua igreja. Paulo não era boa coisa, irmão. Aleluia! Não era boa coisa, ele era tipo nós, assim, terrível. Mas foi transformado. Amém. E aí Ananias não quis fazer, irmão. E Deus disse: não, tu vai fazer isso aí porque ele é meu servo. Tem uma obra muito grande com ele. E aí Paulo foi até a casa desse irmão. Paulo estava cego. Esse irmão orou por Paulo. E esse irmão orou para que Paulo recebesse, batizou Paulo nas águas e orou para que Paulo enxergasse e orou para que Paulo recebesse o batismo com o Espírito Santo. E Paulo recebeu o batismo com o Espírito Santo de quem? Dos irmãos que tinham no cenáculo alto. Isso quer dizer que irmão, é bem assim, ó. É como se o Espírito Santo é passado. Isso é loucura. Mas é assim. É passado de pessoa para pessoa. Amém. E se tu não encontrar uma pessoa que tem o batismo com o Espírito Santo, tu nunca vai ter o Espírito Santo. Essa é a verdade, mano. Porque é assim. Aleluia. É assim. Paulo encontrou essa pessoa, Deus predestinou isso, e o Mombrana também estava numa reunião de pessoas que tinha. Então o Mombrana foi ungido com aquilo, porque a era pentecostal é a que trouxe os dons e o Espírito Santo. A era do Mombrana, que eram os batistas, os metodistas, não tinha mais, estava podre, estava muito denominado. Mas aí agora tinha um avivamento que tinha começado em 1906, lá na Rua Azusa, não conhecemos a história. E o Mombrana recebeu isso. E a Mombrana saiu com isso. Por que nós temos o mesmo batismo que o Espírito Santo original? Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus foi para o 120. Do 120, pegou Paulo, Ananias lá, quando o Paulo estava cego. Paulo liberou para os irmãos de Éfeso. Os irmãos de Éfeso, Mombrana fala que Irineu era discípulo. Olha que lindo isso aqui, irmão. Pega o livro das Eras e lê lá o Mensageiro. Vamos falar que Irineu era discípulo de um dos discípulos de quem? João, o divino, que foi o único que não morreu, não morreu, não foi morto, né? Foi o único. Então João tinha alguns discípulos. E um deles foi o que treinou Irineu. Por isso que Irineu foi o mensageiro dele. Então ele recebeu o Espírito original. E o Espírito original veio vindo, até que chegou aonde? No Mombrana. Até que chegou aonde? Nós. Nós. Daqui foi passado, é uma genealogia de Deus, irmão. Deus tem uma semente, irmão. Ele olha aquela semente lá do infinito, ele olha aquela semente e diz: como é que eu vou fazer para botar essa semente no caminho de uma outra semente que já foi ungida, que já está brotando? Porque essa é a verdade, irmão. Para alguém te passar alguma coisa, ele tem que estar num nível um pouquinho maior. Tem que estar brotando coisa já nele. Então você está brotando, tu ali uma semente seca, irmão, sem nada. Mas daqui a pouquinho tu encosta ali, irmão, aquele poder, puf, foi. O Espírito vem, irmão. E aí a tua vida muda, porque não é o quanto que tu fala em línguas, o quanto que tu profetiza, o quanto que tu prega, não, a tua vida muda. Tu vê a tua vida mudar. Tu começa a ver que os teus gostos mudaram. O teu pensamento começa a mudar. Tu começa a ver que tu tá diferente, tu mesmo começa a te estranhar. Essa é a verdade, irmão. Isso que eu batizo com o Espírito Santo, não é o dom, você tem o dom, ele pula, ele grita. Não, isso é bom, irmão. Pular, gritar, tudo isso é bom. Mas isso não salva a gente. A gente não está apegado nos dons. Nós queremos o doador do dom. E o doador do dom, ele muda a tua vida, mano. Ele te transforma. Ele faz uma outra pessoa. Tu começa a ser uma outra pessoa. As pessoas, teus parentes vão te estranhar. Tua esposa vai te estranhar se ela não está caminhando contigo. Ou tu vai começar a estranhar ela se ela for primeiro que tu. Porque é assim, irmão. É o batismo com o Espírito Santo que faz isso. O que esse batismo com o Espírito Santo fez? Ele veio até os 7 sábados, cada um desses mensageiros vieram trazendo isso. Mas aí, dentro desse período, Bozequias, aí é onde eu queria chegar. Ô, glória. Eu vou ler a mensagem reconhecendo o seu dia, a sua mensagem. Eu vou ler do parágrafo 34 em diante. Olha que linda essa mensagem aqui. O Mombrana pregou uma semana depois que ele pregou a festa das trombetas. Então ele estava na mesma unção ainda, tentando falar sobre os mesmos assuntos. Porque lembra,
O que nós falamos até agora? Nós falamos de 4 festas que houve. Páscoa, Pão Ázimo, Primícia. Essas 3 foi Jesus. Pentecostes foi o Espírito Santo e que produziu também esses 7 sábados. Então teve no 120 e produziu esses 7 sábados. E aí, nesse período, Deus tinha mais 3 festas para acontecer, irmão Adilson. Porque Deus tem 7 festas. 4 delas ele já tinha feito e as 7 eras da igreja são uma continuação. As 7 eras da igreja é uma continuação do que aconteceu no Pentecostes. Por isso que cada uma daquelas eras iluminou o mundo, por isso que elas eram luas. Lembra que tem as luas? Isso aqui são luas, ó. Isso aqui são luas. E essas luas iluminavam o mundo. Por qual a ausência do sol, quem é que ilumina? É a lua. Então a igreja iluminava e o mensageiro iluminava, que é a estrela. Mas a gente não vê sol aqui ainda. Então isso aqui é de noite. É trevas. Por quê? Porque o mensageiro é a estrela, a igreja é lua, mas Jesus é sol. Jesus quando chega clareia tudo. É diferente. E na ausência do sol, quem brilha? A lua, quem brilha? As estrelas. Então olha aqui. No final disso, nesse período, tinha uma outra festa para acontecer. Vamos ler primeiro, antes de nós ler esse parágrafo, nós vamos ler lá em Levítico 23, nós vamos ler lá o verso 23 que diz assim, ó. Falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel dizendo, no 7º mês, opa! Lembra como o Brana falou que esses 7 sábados são as 7 eras da igreja? Então o 7º mês que seria o quê? Seria o quê? Seria a 7ª era da igreja. Já começou a ficar bom, irmãos, aqui. Então o 7º mês, no primeiro mês teve Páscoa, Pão Ázimo e Primícia. E aí teve o Pentecostes que gerou as 7 eras da igreja. Lá no final, no 7º mês, o que começa a acontecer? Agora Deus, no 7º mês, olha quando no 7º mês, ó. E no 7º mês, ao primeiro do mês. Então no comecinho do mês, quando começar a 7ª era da igreja, vai acontecer uma coisa estranha. Muito estranha. Irmão, Mateus 24, Jesus profetizou algo. Jesus disse assim, ó. Vocês estão aqui, agora, eles vão me crucificar, eles me odeiam, tá tudo certo. Vocês vão ser espalhados por todas as nações. Mas um dia, vocês vão voltar para essa terra. Quando que isso começou a acontecer? Magicamente, na nossa era, nós vimos Israel voltar para a terra. O que era Deus fazendo? O que Deus estava fazendo, irmão? 5ª festa de Israel, de Levítico 23, a primeira festa do 7º mês. Irmão, quando Deus estava derramando o Espírito na Rua Azusa, um terremoto estava acontecendo em São Francisco e a Liga das Nações estava reunida para saber o que eles fariam com Israel. Porque Israel queria um lugar para chamar de seu. E não tinha. E o que aconteceu? 8 anos depois, Primeira Guerra Mundial. 1914 a 1919. O que o Mombrana diz que aconteceu? O que o Mombrana diz que a Primeira Guerra Mundial é? Primeiro ai. O que é o primeiro ai? 5ª trombeta. Então, se a 5ª trombeta estava soando, irmão Ezequias, em 1914, de 1906 a 1914, porque isso só aconteceu no 7º mês. Lembra disso? As trombetas, eu não separei o parágrafo. As trombetas, elas não soaram durante as 7 eras da igreja. Por quê? Porque eu li aqui. Olha aqui. E Deus não pode se contradizer com essa palavra. Olha aqui, ó. Fala aos filhos de Israel, dizendo, no 7º mês, ao primeiro do mês tereis descanso, memorial com sonido de trombetas. Não trombeta, trombetas. Por isso que o Mamãe pregou a mensagem, a festa das trombetas. E o Mamãe, a grosso modo, o que ele disse? A festa das trombetas levou Israel de volta para a terra. A 5ª festa de Levítico 23 conduz Israel de volta para a terra. Mas o Mamãe não fala isso, meu cara. Olha aqui, vamos ler aqui. Agora, eu estou lendo, reconhecendo o seu dia, sua mensagem, parágrafo 34. Uma semana depois que ele pregou a festa das trombetas, ele disse assim, agora, nós observamos, domingo passado, pregando os dias das festas, houve uma festa de Pentecoste. Entre a festa de Pentecoste e a festa das trombetas houve um longo tempo. Ah, irmão, aí eu fico religioso. Tu viu como o Mano falou?
Quantos ouviram o Mamãe falando? Ele disse que entre a festa do Pentecostes, que é antes de começar a 7 horas da igreja, foi em 33, 50 dias depois da ressurreição. E o Mamãe fala, houve um longo tempo. Que longo tempo é esse? Os 7 sábados, às 7 horas da igreja. Eu fico religioso, irmão, perdão, eu fico religioso. Olha aqui, ó. E entre a festa do Pentecostes e a festa das trombetas houve um longo tempo. Exatamente 50 dias, Pentecostes, festa das trombetas. 50 dias. E o Pentecostes significa 50. E tinha o molho movido, e a colheita, e os primeiros frutos que eram trazidos. Agora, realmente, nos 50 dias havia exatamente 7 sábados. 7 sábados representam as 7 eras da igreja, que seriam chamadas no tempo pentecostal, festa pentecostal. Então, irmão, uma coisa... Hoje, qualquer igreja que tu entra, ou que tu entra não, tu já saiu delas, mas tu sai daqui da tua casa, eu passei da minha casa, eu passo por 10 igrejas. Todas elas são pentecostal. Todas. Igreja, tudo isso, disso, aquilo, pentecostal. Pentecostal. Mas, irmão, não é só a nossa era que foi uma era pentecostal. Todos os 7... Por que é o Pentecostes? É 50. E o que é isso? É o batismo do Espírito Santo. Cada era produziu o batismo do Espírito Santo. Só que não era de acordo... Não era a totalidade do Espírito. Não era. Os irmãos da Assembleia de 100 anos atrás, eles tinham o batismo do Espírito Santo. Mas não era a totalidade do Espírito que nós temos hoje na mensagem. Porque se fosse, eles estavam aqui conosco. Mas não era, eles tinham até a língua, ia. Até o dom de línguas eles conseguiam ir. Mas eles não conseguiram ver a semente da serpente. Eles não conseguiram ver que Deus tinha uma promessa de um Elias. Não conseguiram ver muita coisa. Mas nós, pela graça, misericórdia, conseguimos ver um pouco mais além que eles. E é a graça de Deus, porque não é que nós somos melhor, não. Os irmãos são melhores, não somos, não. Tem irmão deles que ora mais que a gente, que lê mais que a gente, que estuda mais que a gente, que vai mais no culto que a gente. Então não é por ser bonzinho ou não, é a graça de Deus, é a eleição de Deus. E eu dou graças a Deus por isso. Porque se fosse uma competição de quem lê mais, de quem ora mais, eu ia ficar para trás. Eu não ia conseguir. Mas não é eleição. Amei a Jacó e aborreci a Esaú antes de eles terem feito bem ou mal. Isso não é lindo? Isso é lindo demais, irmão. Se a gente pensa pelo lado de Esaú, que ruim, né? Que ruim. Mas é porque Deus conhece a decisão da pessoa. E sabia que para ele, irmão, a primogenitura não era nada. Tem pessoas, irmão, que isso aqui que nós cremos não é nada. É um lixo. Deus conhece o coração delas. Tá bom, não vou te dar então. Tá bom? Não vou te dar. Mas aí pro outro que Deus mostra, irmão. A pessoa larga tudo e vai de encontro àquilo ali. Então eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Glória, Deus é bom, né, irmão? Deus é maravilhoso. De servir um Deus infinito é maravilhoso. Olha aqui, deixa eu continuar a leitura aqui, irmão. Eu estava aqui na mensagem, reconhecendo o da mensagem. Olha aqui, ó. Então, por esta razão, ele me deixou. Olha isso aqui, irmão. Meu irmão. Olha aqui. Preciso ler esse parágrafo. Agora, realmente, 50 dias havia exatamente 7 sábados. E esses 7 sábados representavam as 7 eras da igreja, que seriam chamadas no tempo da festa pentecostal, de Pentecostes. Chamaram o povo dos gentios para o seu nome. Então, irmão, a noiva não é só da nossa era. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, também são partes da noiva, entende? Nós, na verdade, vamos completar o grupo. Mombrana está lá agora com o grupo dele. E falta um pedacinho do grupo do Mombrana, que somos nós. Amém. Então esse pequeno pedacinho é o que está... O Mombrana fala isso, né? Nessa mesma mensagem, ele fala assim, o que está impedindo Deus de cumprir essa palavra é que a noiva está no caminho. Agora, quando a noiva sair da terra, aí vai começar coisas horríveis a acontecer. Porque Moisés e Elias vem trazendo as pragas e a coisa vai ficar feia. Para o mundo, não para Israel. E nem para nós que vamos estar lá. Aleluia. Então vai ser muito bom. Olha aqui, ó. Olha aqui. Meu Deus, é tanta coisa. E nós concluímos então que Israel, as 7 trombetas pertencem a Israel. Bom, o que eu te falei?
Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, a ONU não tinha sido criada ainda. E a Liga se reuniu e queria saber o que eles poderiam fazer com Israel. Porque Israel queria uma terra para eles. E aí se eles entrassem lá, os palestinos estavam lá, e aquela briga toda que tem até hoje. Estão lá brigando. Agora está uma confusão em Israel, na verdade. Agora, exato momento. Está uma confusão. Eles tentaram mudar a constituição deles. Tentaram, não estão né, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro lá, está tentando mudar a Constituição para tirar poder do judiciário. Mais ou menos o que aconteceu com o Brasil. Só que eles estão conseguindo fazer. Tirar poder do judiciário e deixar o poder mais no Congresso, que são os eleitos pelo povo, para que eles possam, o judiciário não consiga barrar as coisas que eles fazem. E nisso, é claro que é um país dividido, irmão. Eu preguei isso há um tempo atrás. Eu falei que a influência do rei do sul e do rei do norte estão em todas as nações e em todas as eleições. No Brasil, tu vê a mesma coisa. Tu vê a influência do rei do sul, tu vê a influência do rei do norte, que é a influência americana e a influência China-Rússia. Rússia-China ou China-Rússia, o que tu quiser chamar. Esse bloco, entendeu? E aí o Brasil agora, com o Lula, está entrando mais pro bloco dos BRICS, ali que é o grupo da China. Mas antes com o Bolsonaro estava mais pro bloco americano, por causa do Trump lá. Mas é isso. Essa briga está em todas as nações. Então todas as nações estão partidas no meio. Israel não é diferente. Está partido no meio. Então tem muita gente que achou maravilhoso o que Benjamin Netanyahu fez, que é tirar o poder do judiciário. Tem gente, protesto na rua, fechando rua e quebrando tudo, para que não passe essa lei. Então tá uma briga lá. Ih, irmão, é bom? Claro que é bom, irmão. Claro que é bom. É bom, irmão. Por quê? Porque a noiva tem que subir desapercebidamente. Deixa eles brigar, todo mundo brigando, e nós aqui quietinho, comendo a palavra, daqui a pouquinho, ó, a gente some. Entendeu? Deixa eles. Essa é a coisa. E olha aqui. Então, olha aqui. Então as trombetas são para Israel. Então toda essa festa desses 7 sábados foi para quem? Para os gentios. Para mim e para ti. Mas aí Deus começa no primeiro mês, ele tinha algo, Moisés. Ele tinha o quê? Ele tinha que conduzir Israel de volta para a terra, porque ele não pode mandar Moisés e Elias sem que Israel esteja na terra prometida. Ele não pode fazer isso. Então o que ele fez? Ele tratando, ungindo o seu profeta, falando com o profeta, ajudando o profeta, batizando o profeta com o Espírito Santo, ao mesmo tempo, simultaneamente, ele tratando com os judeus. Mas aí tu vai entrar com a contradição, porque o Mombrana diz que ele não trata com os judeus e com os gentios ao mesmo tempo. É verdade, eu sabia que tu pensou isso aí, mas Deus não trata com as mesmas coisas. As trombetas são para Israel. Os selos são para os gentios. Então, os selos, Deus não vai tratar com os selos com Israel. Vai abrir o primeiro selo, o segundo selo. Não vai fazer isso aí. Isso aí é para quem? É para os gentios. Mas as trombetas são para Israel. E agora, Israel sabe que as trombetas são para eles? Claro que não, estão mais cegos de tiroteio. Não sabe nada que está acontecendo, nada. Nada, eles estão lá, querendo construir o templo. E aí a Mombrana fala, a besta vai conceder que eles consigam fazer o templo. E é isso que vai trazer um engano. Porque, irmão, para tu ter o pacto que vai haver no período da tribulação, Israel faz parte do pacto. Israel vai dizer, mas os muçulmanos estão aqui, e eles botaram ali a mesquita de Omar. E aí a besta vai dizer, mas nós vamos trazer paz. Porque o diabo é o quê? É o príncipe da paz falso. O que ele vai trazer? A Bíblia não diz lá, quando disserem a paz e segurança, então haverá repentina destruição. O que é o príncipe da paz falso? A Bíblia diz, eu consigo algo para vocês, porque vocês são primos, irmão. Olha o discurso bonito. Vocês são primos, sabia que Abraão era tio de Ló? E vocês são primos, eles são Ló e vocês são Abraão? Vocês estão brigando até hoje? Parem com isso! Eles querem adorar ali no templo do muçulmano, com aquela coisa de ouro lá em cima. Deixa eles adorar ali. Mas nós não temos templo, os israelitas vão dizer. Nós não temos onde adorar, nós não temos templo, nós temos aqui as vestes, nós sabemos quem. Nós podemos botar ali e fazer. Então tá. Se eu pegar esse terreno do lado aqui e fizer o templo de vocês aqui, vocês aceitam daí? Vocês param de brigar com eles e param de entrar nos assentamentos palestinos lá e param de jogar bomba neles? Nós paremos se o senhor dar o templo para nós. Então tá. Mombrana fala, mensagem sempre traz mais Daniel, aquela que tu me mostrou. Mombrana fala, eles construirão o templo para Israel. Quem vai construir? A besta vai dar. Quem é que deu o templo de Herodes? O templo que Jesus foi lá e quebrou tudo. Isso aqui. Aquele templo não foi não foi o templo de Zorobabel.
templo de Israel já tinha sido destruído. Quem deu aquele templo foi Herodes. O Mombrana fala, o templo era torto. Era torto, o Mombrana fala, era torto o templo. Tinha 47 metros de um lado e 46 do outro. Porque não foi Deus que deu, que nem ele deu para Moisés, ou que ele deu para Salomão. Não foi, foi Herodes. Herodes. O mesmo que depois foram lá pedir para crucificar Jesus. O que eles vão fazer no tempo do fim? A mesma coisa. Só que daí vão ser concedido. Sendo concedido, eles vão, então tá feito o pacto. Não briguemos mais com os muçulmanos. Já era. Irmão, se tu acaba com essa briga no Oriente Médio, tu acaba com todas as brigas. A briga lá, a Arábia... Porque, olha, se tu pegar no mapa, tu vai ver a Arábia, tá bom, bem longe de Israel. Por que eles querem se meter nos assentamentos palestinos? O que tem a ver? Porque eles sabem, é parentesco, irmão. Eles têm sangue de... Eles têm o sangue de cão e eles têm o sangue de Sem. E Sem, por que já ouviu falar nos antissemitas? Porque eles não gostam da semente de Sem. A semente de Sem foi a semente que veio Jesus, Maria e José. Não Jesus, né? Jesus era a semente de Deus, né? Mas eles veio por essa linha, pela semente de Sem. Agora, o cão quem era? É os cananeus, os jebuseus, os Zeus, né? Os Zeus, os nós, né? Os gigantes, que nós temos que matar, os nós mesmos. Que coisa, hein? Deixa eu terminar com isso aqui, irmão. Deixa eu continuar lendo aqui e eu termino com isso aqui. Vou ler até o 37, olha aqui. Estou no 36. Então, por esta razão que ele não me deixou pregar aquelas trombetas. Não, hoje, Mombrana não pôde pregar as trombetas. Eu costumo dizer que Mombrana não pregou as trombetas como ele não pregou o 7º selo. Tu pega o 7º selo, tem 40 páginas, mais ou menos, a mensagem. As trombetas é a mesma coisa. Mombrana disse, eu não posso falar, e falou tudo, mas não posso falar. Não é. É aquele, eu li agora pra ti. Eu não posso falar dessas trombetas aqui, eu não poderia falar. E tá falando. Olha aqui, vou continuar lendo pra dizer. Eu estava até mesmo pronto para alugar, e tinha salas preparadas e tudo, e eu queria pregar aquelas trombetas, e eu disse, há alguma coisa muito ruim me aborrecendo. Eu disse, nós continuamos trabalhando, Billy, eu e todos nós, tentamos tudo para o funcionamento do ar-condicionado do prédio, e para a próxima semana, para 7 trombetas, tendo 10 dias, 8 dias, tínhamos o auditório da escola, mas o Espírito Santo não me deixou fazê-lo por alguma razão, e eu quis saber o porquê. E eu entrei para orar, e ele disse a minha esposa, e eu disse à minha esposa, eu vou orar. E sinceramente me ajoelhei diante de Deus para orar. E ele me revelou que aquelas 7 trombetas soaram sob o 6º selo. Irmão. Ai, vai complicar, mas não é para complicar. Mas o 6º selo, Mombrana pregou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 6º selo. O 6º selo ele mostrou o quê? O que é o 6º selo? Grande tribulação. Vamos resumir. Mas é um livro de uma página de mais de 40 páginas. Mais. Grande tribulação. Mas aí o Mombrana fala isso aqui, na festa das trombetas. E na reconhecendo disso a mensagem. Fala que as trombetas soam debaixo do 6º selo. Então não é só a grande tribulação. Eu tinha que ler isso aqui para te deixar claro, isso é para te não ficar bravo comigo. Mas olha aqui, ó. Se tu for ler lá as trombetas, não vou fazer isso aqui daqui a um tempo. Vai lá, as trombetas diz assim, ó. E o primeiro anjo tocou essa trombeta e uma terça parte da terra foi queimada. Bom, uma terça parte da terra, e tu imagina, divide a terra em três partes foram queimadas. Quantos já viram as queimadas, o aumento das queimadas da Amazônia, a volta das queimadas, e para um pouco de queimar, e volta a queimar, e agora mesmo a França está pegando fogo lá, os poucos de mato que eles têm. O que é isso, meu irmão? Quando Deus começa, e esse aqui é um princípio dos selos. Quando o Mombrana diz assim, ó, quando Deus abre um selo, aquele selo vai até o fim. Quando Deus faz isso com as trombetas, ele faz a mesma coisa. Então essa terça parte onde é que vai desembocar, irmão Ezequias? Vê se tu consegue me entender. Onde é que vai desembocar, vai terminar essa queimada da terça parte? No período da grande tribulação. Porque o período da grande tribulação são 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, irmão, vai ser uma dose de problema que a Terra vai ter, que ela teve espalhada isso, irmão, durante esses 100 anos que nós temos de era de Laodiceia.
Então tu imagina tu pegar todos os problemas que aconteceu, todas as queimadas que houve, de 1906 até 2023, e tu colocar isso num período de 3 anos e meio. Irmão, é um problemaço. É um problemaço. Espalhado assim, é que pensa nos problemas na tua vida. Se tivesse eles numa semana como Jó, por exemplo. Só teve assim, irmão. Ele olhou, morreu o gado. Olhou, pegou fogo lá. Olhou, morreu os filhos. Ele disse, acabou. Acabou minha vida. Assim, rapidão. Foi uma grande tribulação que já passou ali. Entende? Tu imagina esse período da grande, precisa ser isso. Então por isso que o Mombrana ligou as trombetas com os selos. Com o 6º selo especificamente. Só para tentar explicar isso aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu continuar essa leitura aqui. Olha aqui, ó. Meu Deus. Eu o tinha pregado sobrenaturalmente. Então o Mombrana tinha pregado as trombetas quando ele falou dos selos. Só que ele não citou lá trombetas. Nenhuma vez. Tu lê lá, não tem nada de trombeta. Mas ele fala. Ele fala aqui que o que eu estava pregando, aquela catástrofe que estava acontecendo na Terra, as trombetas estavam ligadas àquilo. Olha aqui, ó. Vejam, se não é a mão de Deus a coisa toda, isso pertence a Israel. O que eu estou falando para vocês que as trombetas fazem? Você sabe quando Israel virou uma nação? No mesmo dia e hora, para tu ver como é simultâneo. Por isso que eu digo para ti, Deus não trata com o judeu e com o gentil ao mesmo tempo. É verdade. Da mesma forma, o Mombrana estava na caverna, lá na caverna, chorando e pedindo para Deus tirar o dom dele. Quantos lembram disso? O Mombrana estava lá, Senhor, tira esse dom de mim. Estou dizendo que é do diabo, Senhor, essas visões. E daqui a pouquinho ele viu uma luzinha na porta da caverna e disse, sim, chegou alguém com uma lanterna. E ele começou a ir para perto e ele começou a sentir uma presença estranha. Ele começou a parar, ir para trás, e aquela luzinha foi aumentando e foi fazendo uom, 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 e foi indo para dentro da caverna, foi indo, até que encurralou ele num canto da caverna que ele não tinha para onde correr. E aí o Mombrana fala que foi a cena mais tenebrosa que ele já viu na vida dele. Que aquela luz começou a se abrir e ele começou a ouvir passos. E ele viu um homem sair de dentro daquela luz. E aquele homem disse, eu fui enviado da presença de Deus para te mostrar a tua vida estranha e confusa. No mesmo dia e hora que Israel estava lá na Palestina, levantando a bandeira de 5 pontas. Mesmo dia e hora. Tu vai ler 200 mensagens do Mombrana falando isso. Então ele trata do mesmo tempo, não é questão de mesmo tempo. É a mesma forma. Lá eram as trombetas. Ruth e Noemi. Ruth é um tipo da noiva. Noemi é um tipo dos 144 mil. É um tipo de Israel. Elas não voltaram juntas para a Palestina? Lá, lê o livro de Ruth. Voltaram juntas as duas. Então Ruth vai casar. Nós estamos indo para o casamento. Israel não vai casar. Israel vai ficar aqui no período da grande tribulação para receber a mensagem de Moisés e Elias. Mas eles voltaram para a terra ao mesmo tempo que nós estamos recebendo a mensagem de um profeta. Aleluia. Não é? Eles estão na terra agora ou não estão? Estão lá faz 70 anos, irmão. Estão lá, tiveram uma festa de 70 anos agora há pouco tempo. E nós estamos aqui recebendo a mensagem. Se a gente fosse olhar pelo não, mas eles não cantam ao mesmo tempo. Não, peraí, mano, não é que é o mesmo. Não é a questão de ser tempo. É o veículo, é a maneira. Ele não vai abrir os selos, fazer 7 horas da igreja para eles. Não, isso não. Isso não é para eles. Para eles é as trombetas. E as trombetas empurraram. O Mombrana fala que Hitler, Mussolini, Eichmann, Roosevelt estavam debaixo da 6ª trombeta empurrando Israel e matando aqueles 6 milhões. Era ele e nós recebendo a mensagem. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, mensagem, pirâmide, eu estava recebendo isso aí. E Israel lá, voltando para a terra. E agora estão lá brigando, até daqui a pouquinho vai chegar Moisés e Elias para eles, mas não com nós aqui na terra. O último parágrafo aqui. O tempo dos gentios tem sido nessa festa pentecostal. As trombetas, todas elas soam sob o 6º selo. E nós tomamos isso domingo passado sobre a festa das trombetas. Se quiserem, podem obtê-la. Para que era aquilo? Para recrutar os judeus de todas as partes do mundo.
Onde é que os judeus estão saindo? Tudo quanto é lado, irmão. E ainda estão voltando, irmão. Tem agora, mais ou menos, tem 14 milhões de judeus lá em Israel, hoje. Quantos vão ser selados com o Espírito Santo? Só 144 mil. O dízimo. Olha aqui, meu irmão. Olha aqui. Para recrutar os judeus de todas as partes do mundo e voltar para a terra natal. Tinham que estar lá. E a abertura dos selos e as trombetas som debaixo do selo. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos. Oh, Deus. Deixa eu mostrar esses 7 sábados, meu irmão, eles produziram isso. 7 sábados produziram. Foi produzido, na verdade, os 7 sábados foram produzidos pela festa pentecostal. E no começo da nossa era, Deus começou a tratar com os judeus, não inconscientemente. Eles ainda não sabem que Deus está tratando com eles. Eles ainda não sabem. Mas quando Moisés e Elias forem lá, após o rapto da igreja, vamos falar, nós não veremos o templo ser construído. Nós não veremos isso. Nós sabemos por antemão. Nós não vamos ver Moisés e Elias pregando. Não, se nós vermos, a gente ficou. Essa é a verdade. Então a gente não vai ver essas coisas. Mas eles vão tirar toda essa escama do olho que eles estão até hoje lá, envolvido com política, envolvido com o Papa, envolvido com os Estados Unidos, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, manda mais na terra deles que eles. Eles vão entender isso aí. Só que 144 mil só vão sair disso, o resto vai ficar, irmão. O resto vai ficar assim, é como a igreja, irmão. Toda a igreja pentecostal veio para a mensagem? Não. É uma pequeníssima parte. Pequeníssima parte. O resto está lá, irmão, comendo milho, achando a coisa mais linda do mundo. Entende? Mas Deus teve misericórdia da gente. Eu sou grato demais. Deus me tirou dos bancos católicos. Deus me tirou. Deus tirou um dos bancos assembleianos, um dos bancos metodistas, outro dos bancos batista. Oh, Deus é bom demais. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Eterno, ó Pai, te agradecemos, Pai, por mais uma vez nós estarmos aqui, Senhor, com os teus filhos reunidos, Pai. Ó Senhor, para ouvir a tua palavra, Pai, aprender um pouco mais de ti, Senhor, que é manso e humilde. Pai, abençoa os teus filhos, Pai. Ó Senhor, cada um que está aqui, Senhor, cada um que entrou por essa porta, Pai, que eles possam ser, Pai, vivificados pelo teu Espírito, Pai. Ó, que eles possam ser ajudados por ti, Pai. Ó, Pai, quem somos nós? Não somos nada, Pai, mas nós temos tu no nosso meio. E o Senhor nos disse, Pai, que onde estivessem 2 ou 3 reunindo o teu nome, ali o Senhor estaria, Pai. E é por isso que nós cremos que o Senhor está aqui, Pai. Pai, abençoa eles, eu te peço, Pai. Ó, Pai, guarda cada um, Senhor. Guarda eles na tua fé, Pai. Guarda eles no teu lugar secreto, Pai. Ali onde o Senhor revela, Pai. Ali onde o Senhor enche, Pai. Ali onde o Senhor vindica, Senhor. O Senhor abençoa eles, eu te peço. No nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Irmão, Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Mosequias. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.